Estamos no dia 25 de março de 2024. Eu quero voltar um pouco no tempo, a 25 de março de 1824, porque nós estamos hoje no dia que é dedicado à Constituição. É o dia da Constituição e a gente remonta a 1824, que é o dia da primeira Constituição, o dia em que foi promulgada a primeira Constituição no Brasil. Com base em que Constituição a gente criou a nossa? Como é que tem sido a questão social no curso das 7 Constituições brasileiras? Por que a nossa última Constituição, a de 1988, é considerada Constituição Cidadã? Olha, para tanto, a gente vai precisar muito da ajuda do advogado, jurista, participante ativo da elaboração da Constituição de 1988, ele que no próximo dia 4 de abril, ao ensejo das comemorações aí dos 35 anos da promulgação da notável Constituição de 1988 e da criação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, vai receber a medalha Pontes de Miranda. É a maior honraria concedida por um tribunal federal a um jurista. Eu estou aqui me referindo ao doutor Nabor Bulhões, a quem de forma muito gentil nos atende. Nós ficamos muito agradecidos, doutor Nabor. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, meu caro Elias. Eu farei um prazer muito grande poder mais uma vez participar do seu programa, que tem grande repercussão em todo o estado de Alagoas, para falar sobre um tema tão relevante quanto o do constitucionalismo brasileiro. Eu me coloco em inteira disposição para as perguntas que você julgar pertinentes, agradecendo desde logo a generosidade com que me saudou ao referir que brevemente estarei recebendo a medalha Pontes de Miranda, a maior honraria otorgada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é um dos principais tribunais regionais do país. Bem, doutor Nabor, o que dizer sobre a Constituição? Todo país que se diz democrático tem que ter uma Constituição. O que é que de fato originou a nossa Constituição? Em que base, em que Constituição? Como é que as questões sociais têm sido discutidas nas Constituições ao longo do Brasil, doutor? Veja bem, meu caro Elias, você bem anunciou, quando abriu a nossa entrevista, que hoje nós estamos a comemorar 200 anos da outorga da Constituição de 1824, foi a nossa primeira Constituição. Ela tem uma importância muito grande, embora tenha sido outorgada por um imperador. Não podemos dizer que tenha sido uma Constituição de alto coeficiente democrático, mas inaugurou um período muito rico e muito significativo na nossa vida institucional, política e institucional no país, que é o constitucionalismo. Eu gostaria de lembrar para os ouvintes que o Brasil, todos sabem, se fez independente de Portugal em 1822, 7 de setembro de 1822. Mas quando o Brasil se tornou independente, era institucionalmente dependente do jugo português, do domínio português. Não havia uma identidade nacional. Nós não tínhamos instituições jurídicas e outras instituições no Brasil. Vivíamos basicamente dos legados da coroa. Na verdade, nós que éramos simples colônia. Com a independência, o Brasil tinha que formar uma consciência jurídica e uma identidade nacional. E daí a necessidade que se sentiu de, com a independência, organizar institucionalmente o país. Política e institucionalmente o país. Daí a ideia, como já ocorrera com outros países que se tornaram independentes, de dotar o país de uma ordem jurídica, política e institucional.
daí a outorga da Constituição de 1824. Dom Pedro I, nosso imperador, ele convoca uma Constituinte em 1823, mas na expectativa de que a Constituinte o prestigie como imperador. A Constituinte, todavia, sob o influxo das grandes transformações que se operaram no mundo a partir do Iluminismo, nós estávamos sob a influência, por exemplo, da Constituição Americana de 1787, uma notável Constituição. Estávamos sob a influência da Revolução Francesa de 1789, da famosa proclamação dos direitos, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós estávamos ali. Bem, doutor Nabor, nós tivemos outras constituições ao longo. Aliás, o porquê dessa ser a mais duradoura, a mais longa? Essa nossa primeira Constituição, ela prossegue até 1891, portanto, 65 anos de vigência, doutor? Nós tivemos aqui um pequeno problema na condução da entrevista com o doutor Nabor Bulhões, falando sobre esse dia da Constituição. O doutor Nabor Bulhões participou ativamente da elaboração da Constituição de 1988. Importante destacar que tivemos aí a Constituição, a primeira, em 1824. O doutor Nabor já está de volta conosco. Doutor Nabor, eu falava que essa Constituição é a mais longeva, 65 anos de vigência, a Constituição de 1824, o que colaborou para tanto tempo de permanência? É verdade. Veja bem, nós estávamos no Império. A Constituição vigeu durante os dois reinados. Nós tivemos o primeiro reinado com Dom Pedro I e o segundo reinado com o Dom Pedro II. A Constituição de 1824 instituiu uma monarquia constitucional, mas de natureza hereditária. Esse foi um dado marcante na fase imperial. E, a despeito das crises, muitas que o Império teve que enfrentar, a partir de movimentos, por exemplo, pela independência das províncias, já que as províncias que correspondem hoje aos estados ficavam sob o inteiro controle do imperador, o imperador que nomeava os presidentes das províncias, e, portanto, muitas das províncias queriam a independência. Durante a vigência da Constituição de 1824, ocorreram muitas revoltas e muitos movimentos pró-independência dessas províncias, na verdade. Mas, a despeito disso, já que era uma monarquia constitucional hereditária, a Constituição de 1824 perdurou realmente por 65 anos, até a proclamação da República em 1889. Mas foi um período em que, considerando que o Brasil era um Brasil colônia, vinha de uma experiência colonial, não tinha instituições próprias, o Brasil teve que se construir como nação. O Brasil teve que construir uma identidade nacional, à custa de muita luta, à custa de muito empenho e eu diria assim, de muito talento de grandes brasileiros que podem ser destacados, como, por exemplo, nós tivemos na fase, no Império, grandes nomes que surgiram a partir da criação dos primeiros cursos jurídicos no país. Eu diria que esse período inicial da outorga da Constituição de 1824 gerou para o Brasil, do que gerou de importante, eu destacaria a criação dos primeiros cursos jurídicos e de ciências sociais no Brasil. E a criação desses cursos, nós vamos completar agora, em agosto deste ano, vamos completar 197 anos de criação dos cursos jurídicos. Eles vieram a representar realmente aquilo que o grande Visconde, aquilo que o grande José Feliciano Fernandes Pinheiro pretendia
para o Brasil, ele que era conselheiro de Dom Pedro. Ele dizia que o Brasil não poderia construir uma identidade nacional, uma consciência jurídica, sem a criação de cursos jurídicos no país. Os brasileiros que se formavam em direito, eles se formavam em Coimbra, portanto, à luz da experiência portuguesa e europeia. E a criação dos cursos jurídicos se deu no início da vigência da Constituição de 1824, representou um grande passo na direção, repito, da criação dessa, vamos dizer assim, na formação de uma consciência jurídica nacional e de uma unidade nacional. E aí surgem figuras, a partir da criação dos primeiros cursos jurídicos, como citaria o grande Tavares Bastos, alagoano, cujo nome hoje é emprestado à Assembleia Legislativa do Estado. Tavares Bastos foi um grande personagem do Império. Ele era monarquista, mas ele era federalista. Ele defendeu que as províncias tivessem mais autonomia, não é? Que as províncias pudessem atuar, não é? Com mais poderes. Então ele defendia a descentralização do poder imperial, não é? Para dar autonomia às províncias. Ele escreveu uma obra que é considerada uma obra-prima da historiografia brasileira. Ele, Tavares Bastos, que foi o preceptor da geração de Rui Barbosa, ele escreveu A Província. Em A Província, ele defende essa descentralização do poder imperial, não é? Para possibilitar que as províncias, que hoje correspondem aos estados, tivessem mais independência. Ele concebeu um modelo de trabalho que eliminava a escravidão, dominante em todo o período imperial até 1888, como todos sabem, não é? O trabalho na era imperial era um trabalho à base, era um trabalho escravocrata, digamos assim, não é? Então, grandes movimentos surgiram a partir de vultos que saíram dos cursos jurídicos de Olinda, no Mosteiro de São Bento, em Pernambuco, e do Largo de São Francisco, em São Paulo. Grandes nomes emergiram, que foram responsáveis por essa tomada de consciência para a formação de uma identidade nacional e para a formação de uma consciência jurídica que repudiava a escravidão, que defendia, como defendeu Tavares Bastos, na verdade, uma sociedade livre, com as províncias gozando de certa independência. Ele concedeu, inclusive, leis trabalhistas para regulamentar a atividade do trabalho como direito do cidadão. Então, nós temos figuras notáveis que emergiram desse primeiro período, a partir da vigência da Constituição de 1824. Rui Barbosa, por exemplo, Rui começou a estudar Direito em Recife, na Faculdade de Direito de Recife, sucessora da Faculdade de Direito de Olinda, e terminou o curso na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Rui, que foi o grande construtor da República. Vejam bem que importância a criação dos cursos jurídicos no contexto e na vigência da Constituição de 1824 teve para a formação dessa consciência jurídica nacional e dessa, vamos dizer, unidade nacional. Então, nós temos muito realmente que celebrar. Foi uma Constituição de cunho autocrático, é verdade, mas uma Constituição que também enunciava direitos, que instituía o voto, embora censitório, na verdade, que é um voto baseado na capacidade econômica dos eleitores. Mas foi um estágio inicial da nossa experiência constitucional. Hoje, nós celebramos 200 anos de vigência da Constituição de 1824 e podemos dizer que ela muito representou, ainda como estágio bastante, vamos dizer assim, um estágio ainda muito embrionário, mas ela muito representou para o desenvolvimento do constitucionalismo brasileiro. Como você bem disse, ela foi a mais longeva Constituição que nós já tivemos. Ela vigeu por 65 anos, a despeito das mazelas, reconhecidas mazelas que dominavam a vida
e a experiência social no Brasil Império. Mas, a partir dos movimentos contra a escravidão e, portanto, pela abolição da escravatura, surgiram outros movimentos sociais muito importantes, que fizeram com que o Brasil se transformasse numa república. Foi quando, em 1889, soube um alagoano. Muito bem, doutor. Doutor Nabor Bulhões, um prazer sempre tê-lo aqui no CBN Maceió. Um excelente dia, ótima semana, doutor.